Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Nós temos hoje uma agenda de trabalhos muito extensa, e por isso nada como retomar com força os nossos trabalhos. A primeira parte da ordem do dia refere-se à audiência à Associação Portuguesa de Imprensa sobre o futuro do setor da comunicação social. Quero agradecer à Presidente da Direção, a Doutora Cláudia Maia, e também ao Secretário da Direção, Paulo Ribeiro, a presença aqui na Comissão de Cultura. Vamos trabalhar com a seguinte ordem de trabalhos. Os nossos convidados terão uma intervenção, 10 minutos para uma primeira intervenção inicial, seguir-se-á depois um período de intervenção de cada grupo parlamentar, 5 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que no final terão novamente 10 minutos para responder às questões que os seus deputados colocaram e para manifestarem a vossa posição que queiram aqui deixar. Se não houver oposição, vamos então dar início à audiência da Ação Portuguesa de Imprensa, dando desde já a palavra à doutora Cláudia Maia para a sua intervenção inicial. A doutora tem a palavra. Muito obrigada, bom dia. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, senhores deputados, senhoras deputadas. A nova direção da Associação Portuguesa de Imprensa agradece a oportunidade de estar aqui hoje para discutir um dos pilares fundamentais da nossa democracia, a imprensa livre e independente. Vivemos numa era onde a informação é uma moeda poderosa. Apesar disto, e não será seguramente novidade para nenhum dos presentes, os últimos anos têm sido marcados por sucessivos desafios para o setor que ameaçam a viabilidade das empresas jornalísticas e, por extensão, o sistema democrático português. Os números refletem a realidade do setor e são alarmantes. Entre 2008 e 2023, as tiragens diárias de jornais caíram de 1,5 milhões para 0,3 milhões. E permitam-me abordar sucintamente alguns destes desafios de que estamos a falar. Em primeiro lugar, o setor enfrenta uma crise financeira e de sustentabilidade severa. A diminuição das receitas publicitárias, e estamos a falar de uma quebra de 41% entre 2018 e 2021, o aumento do custo das matérias-primas, como o papel e a energia, as falhas reiteradas do Serviço Postal Universal, o desaparecimento gradual de pontos de venda, que caíram de 10 mil para menos de 6.500 desde 2018, e a transição para o ambiente digital têm colocado em risco a sustentabilidade económica dos meios de comunicação social. Não esqueçamos que o futuro da imprensa é o digital, mas que só 11% dos portugueses paga por notícias online e é ainda o papel que paga as contas. Em segundo lugar, a alteração dos padrões de consumo. A proliferação das redes sociais transformaram a forma como as notícias são produzidas, distribuídas e consumidas. O rápido fluxo de conteúdos nestes meios tem contribuído para a disseminação de notícias falsas, para a desinformação e tem posto em causa a credibilidade dos meios de comunicação tradicionais e dos profissionais que nele operam, sejam publishers ou jornalistas. Em terceiro lugar, a necessidade de adaptação e inovação. As redações têm de se ajustar cada vez mais rapidamente a novos formatos, novas plataformas e novos modelos de negócio para conquistarem audiências num mercado altamente competitivo. Isto requer formação, inovação constante e partilha de conhecimento sobre estratégias de distribuição e de monetização de conteúdos que nem sempre está acessível, sobretudo à imprensa regional e local. Ademais, a concentração da propriedade dos meios de comunicação, aliado ao desaparecimento do jornalismo de proximidade, que já é uma realidade em 25% dos municípios portugueses, estamos a falar dos desertos de notícias, cria vazios de informação em comunidades inteiras, pondo em causa a coesão social e territorial. São desafios enormes, mas estamos em crer, ainda são superáveis, assim haja interesse e vontade do poder político. E nós estamos com muita vontade de realmente ouvir falar e de conseguir falar, por exemplo, com o Ministro da Cultura que tutela o setor, de quem estamos à espera uma resposta ao nosso pedido de audiência. Nesse sentido, a Associação Portuguesa de Imprensa gostaria de vos apresentar hoje um conjunto de 7 medidas que considera prioritárias e que não só criarão algum alívio aos editores a curto prazo, como a médio prazo ajudarão a fortalecer o setor. A primeira é o aumento do porto pago ou do incentivo à leitura. É essencial alterar o Decreto-Lei 98/2007, de 2 de abril, aumentando a comparticipação da expedição postal de publicações periódicas para 95% ao invés dos atuais 40%.
Tal permitirá atenuar os efeitos da inflação e do custo de transporte, mantendo o preço das assinaturas em valores comportáveis para os leitores. Ao aliviar o peso financeiro sobre os leitores e incentivar a subscrição, garante-se, ao mesmo tempo, uma base estável para os jornais e para as revistas e permite que as publicações regionais continuem a desempenhar o seu papel de informar e contribuir para uma democracia plena. A segunda medida, a majoração em 20% em sede de IRC da publicidade efetuada por privados, é um incentivo necessário para que os anunciantes invistam em plataformas confiáveis. Este incentivo não é apenas um benefício para a indústria dos média, potencia a receita fiscal pela retenção de investimento em empresas que cumprem com a legislação fiscal nacional, ao contrário das grandes multinacionais digitais. A terceira proposta tem a ver com modernização tecnológica e inovação. Portugal precisa de abraçar a inovação não apenas como uma necessidade, mas como uma oportunidade para redefinir o jornalismo para a era digital. O Decreto-Lei 23/2015, de 6 de fevereiro, já prevê um regime de incentivos do Estado à comunicação social, mas está desfasado da realidade e tem de ser avaliado. Passaram 8 anos. É preciso rever e atualizar o texto da lei, por forma a criar apoios específicos para a aquisição de equipamento informático e apoio à contratação de colaboradores especializados na área informática e jornalística. Quarta medida, promover a educação e a literacia mediática. É fundamental pôr em prática a resolução da Assembleia da República número 191/2021, que recomenda ao Governo medidas de combate à pirataria de publicações periódicas. Em 2 anos não houve qualquer concretização ou iniciativa visível desta resolução. Em complemento, é necessário incluir publicações periódicas nas plataformas do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação e no Plano Nacional de Leitura, para que se comece hoje a formar as gerações que vão ler jornais amanhã. Quinta medida, incentivo à subscrição de assinaturas, por exemplo, junto a organismos públicos com afluência regular do público, como bibliotecas municipais, lojas de cidadão, centros de saúde e hospitais, postos de atendimento da Segurança Social e tribunais. Numa altura de emergência financeira dos editores de imprensa, a sexta proposta passa pela criação de uma norma legal que obrigue à compra antecipada de publicidade institucional por parte dos ministérios e demais organismos estatais. Esta medida foi testada com sucesso durante a pandemia, cuja gestão foi assegurada pelas associações do setor, e é uma forma de ajudar as empresas jornalísticas a fazer face aos aumentos da inflação, do preço do papel, dos custos de distribuição e do transporte das publicações periódicas. Isto para não falar no grande contributo para a manutenção de postos de trabalho em todo o ecossistema. Como corolário das medidas atrás anunciadas, a Associação Portuguesa de Imprensa defende a criação de um órgão independente que apoie o Governo na concepção, execução e avaliação das políticas públicas para a comunicação social. Procuramos assim a qualificação do setor e dos novos serviços de comunicação social, tendo em vista a salvaguarda da liberdade de expressão e dos demais direitos fundamentais, bem como do pluralismo e da diversidade. Em resumo, as medidas propostas pela Associação Portuguesa de Imprensa não são apenas investimentos no setor, mas um compromisso renovado com os valores democráticos. O poder de informar é também a responsabilidade de informar, de educar e de capacitar os cidadãos. Mas para isso precisamos de uma imprensa forte e independente. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Cláudia Maia, nós é que agradecemos a intervenção e eu fazia uma sugestão. Estou certo que todos os grupos parlamentares não se importarão, que era se nos poder facultar depois a cópia daquilo que acabou de ler. Eu acho que era um documento importante para todos os grupos parlamentares terem acesso, para além daquilo que já ouviram aqui. Facultaremos este documento, bem como as nossas propostas também de uma forma mais desenvolvida. A Vanessa, aliás, tem aqui já uma Muito cópia bem. para todos. Então vamos agora dar a palavra, muito obrigado, vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. A tradição nesta comissão é que o primeiro grupo parlamentar é o maior grupo parlamentar da oposição e, portanto, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e os representantes da Associação Portuguesa de Imprensa aqui presentes. Dizer-vos desde já que desejamos as maiores felicidades, fazendo votos que a vossa instituição, que é a maior e a mais representativa associação do setor dos mídia em Portugal, possa ter um bom trabalho neste novo mandato, prossiga a sua missão na defesa dos interesses e da promoção de uma imprensa que se quer livre e pluralista.
Agradecendo a exposição que nos fez, queremos deixar-vos aqui algumas questões. Começava desde logo pelo relatório do Índice Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi publicado em maio passado pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras e que diz que Portugal desceu 2 lugares no ranking de 2023, ocupa agora a 9ª posição, passando de uma situação muito boa para o grupo de países com uma situação satisfatória. Esta descida no ranking, no vosso entender, deve ser motivo de preocupação porque traduz uma tendência futura ou porque será meramente circunstancial? Um estudo apresentado há poucos dias, realizado pelo Sindicato dos Jornalistas em parceria com a Casa da Imprensa e a Associação Portuguesa de Imprensa, revela uma situação preocupante na indústria jornalística portuguesa. O Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Jornalistas em Portugal, entre várias conclusões que nos devem preocupar a todos, mostra que 48% dos jornalistas portugueses enfrentam níveis elevados de esgotamento, enquanto 18% sentem exaustão emocional a um nível alarmante. Permite igualmente perceber que quem recebe menos está mais desgastado, cenário que piora quando há ameaça de desemprego. Este panorama tem vindo a adensar-se. Significa isto que as ameaças que pairam sobre este setor tendem a ser cada vez maiores no futuro? Uma outra questão tem a ver com a Lei da Publicidade Institucional do Estado. É público que a Associação Portuguesa de Imprensa considera ser necessário e urgente a revisão desta lei. Já aqui abordou esta questão. Consideram que a lei não prevê sanções verdadeiramente punitivas para quem infringe as regras sobre a distribuição à imprensa regional, assim como para as entidades que, apesar de abrangidas pela lei, não se inscrevem na plataforma da ERC. Uma outra crítica consiste no facto de serem as agências a selecionar os órgãos de comunicação social pelos quais distribuem as verbas, o que pouco abona a favor da transparência e da diversidade. São quase sempre os mesmos a receber as campanhas. Perante esta situação de veras gravosa, em que não impedem, ou melhor, em que não imperam os princípios da imparcialidade e do equilíbrio e do tratamento igual a todos os órgãos de comunicação social, é a intenção da Associação apresentar propostas que possam ajudar a resolver esta situação. No passado mês de junho, a Diretiva da União Europeia relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital foi transposta pelo Governo para o normativo legal português, dando origem ao Decreto-Lei 47 de 2023. Têm já algum eco sobre os efeitos da entrada em vigor desta lei? E, por último, peço o vosso comentário relativo a 2 temas. Naturalmente, ao Orçamento de Estado para 2024, no que diz respeito à comunicação social. E, por último, foi remetida a esta Assembleia, pela ERC, uma proposta de alteração à Lei da Imprensa e à Lei da Rádio, que são do conhecimento público. Podem elucidar a Assembleia sobre a vossa posição relativamente a esta matéria? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também uma intervenção nos próximos 5 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação de Imprensa, a Associação Portuguesa de Imprensa, na figura das pessoas que aqui estão hoje presentes, representam a nova direção. O meu cumprimento especial para a doutora Cláudia Maia. Espero que tenha muito sucesso para bem de nós todos. E muita felicidade no trabalho que vai desempenhar, os restantes membros que aqui presentes, o Dr. Paulo Ribeiro e a Vanessa Silvestre. Pedia também que compreendessem que gostaria muito, neste momento, apresentar a minha homenagem ao Dr. João Palmeiro, em nome do Partido Socialista, uma pessoa que esteve à frente desta organização por mais de 2 décadas e que é, indiscutivelmente, uma personalidade crucial naquilo que é a comunicação social, pelo pensamento que nos deixou, pela quantidade de propostas, interesses e conexões que foi capaz de estabelecer. Voltando à questão que agora nos traz aqui, queria agradecer a profundidade e a sistematicidade com que apresentaram um conjunto de situações caracterizando aquilo que é, neste momento, o panorama da comunicação social em Portugal, a qual partilhamos e nos deixam profundas inquietações. De facto, conforme a Sra. Presidente acabou de falar, há desafios fundamentais que se abrem, mas também há um contexto gravíssimo que estamos todos a viver.
as receitas publicitárias, como acabou de elencar, o custo das matérias-primas, as falhas na distribuição de jornais, em particular no interior, aliadas também a uma questão de fundo que gostaria, à falta de formação, uma necessidade de revisão do próprio decreto de lei que faz os incentivos à comunicação social, a par de outra legislação, que estará neste momento a ser revista no Parlamento, a lei da imprensa e a lei da rádio, assim como a própria atividade de regulação que está conexa com isto e que tem de ser revista, mas há uma questão que, desde já, têm colocado em cima da mesa nas vossas preocupações e que hoje se tornaram presente, que é a questão da transição para o digital. A Sra. Presidente disse há pouco que 1% dos portugueses compra jornais, compra comunicação social digital. 11%, desculpe. E que a maior parte continua a ser a imprensa a viabilizar aquilo que é a comunicação social e os seus próprios custos. Eu sei que porque encontrei nos vossos documentos, que a API entende criar aqui um plano de ação para a transição digital. E procurando desta forma novas estratégias de monitorização que permitam até algum trabalho em conjunto com empresas de comunicação social, não só os publishers, mas também os próprios jornalistas, em alguma formação avançada neste domínio. Nós partilhamos esta preocupação e entendemos que é um caminho novo que tem que ser aberto, a par com a resolução, evidentemente, de outras questões que aqui foram elencadas. E por isso gostaria muito de os ouvir acerca disto. Aquele estudo que já aqui foi apresentado por parte da minha colega Carla Madureira, que é a questão do estudo realizado pelo Sindicato de Jornalistas, em parceria com a Casa de Imprensa e com a própria API, acerca da situação neste momento dos jornalistas, é algo que também nos inquieta muito. Inquieta-nos por jornalistas em si, quando os jornalistas não é só o burnout que tem, a falta de condições e conciliação da vida particular com a vida familiar, mas é muito a questão da precariedade e, acima de tudo, uma das coisas que sentimos, uma certa outro modo de produção de jornalismo dentro das próprias empresas. E esse outro modo de produção de jornalismo dentro das próprias empresas é algo que nos inquieta profundamente e que nos faz sentir que alguma coisa pode estar em perigo no que diz respeito a uma imprensa livre. E estamos a falar de que muitos jornalistas queixam-se, dizem que o seu trabalho se transformou em rotinas, 49 admitem ter vivido situações de censura e autocensura, 42 foram confrontados com problemas éticos por causa do trabalho, 48 sentem-se inseguros na sua situação precária. A Sra. Presidente acabou de referir que uma das questões que a preocupa também é a concentração de meios de comunicação social, não é? E esta concentração e, naturalmente, a sua transparência é uma questão que inquieta bastante o Partido Socialista. Por isso, eu que estou a esgotar o meu tempo, eu gostaria muito de, além da desejável colaboração que sei que seguramente teremos, não só para nos apoiarem e darem contributos sérios naquilo que são a empresa que temos pela frente, a empresa que esta Comissão tem pela frente, assim, objetivamente, já agendada, é a revisão da Lei da Imprensa e da Rádio, como aqui já foi referido. Também há um conjunto de contributos importantes que é preciso assegurar naquilo que a Sra. Presidente acabou de elencar aqui, no que diz respeito aos incentivos à comunicação social local e regional. É uma preocupação fundamental do Partido Socialista que na democracia a coesão territorial não exista ao nível do que é uma imprensa que seja capaz de informar os cidadãos, não só a nível nacional, mas comunicar as próprias comunidades locais e fazer disso um incentivo de coesão e desenvolvimento territorial, porque a imprensa local também tem essa função de comunicar a comunidade dentro das comunidades. E isso é uma questão que gostaria também gostaríamos de acompanhar e preocupar. E, finalmente, Sra. Presidente, eu, desejando mais uma vez as felicidades para o vosso trabalho, que hoje que já começaram, já são uns meses que tiveram posse, não é assim tão recente. Sei que também, ao nível do Media Lab, da OBI, como estão a tentar trabalhar em conjunto algumas destas preocupações, particularmente no que diz respeito a uma área nova,
que é a inteligência artificial dentro dos meios de comunicação social, e, se fosse possível, no meio de tantas questões que todos nós elencamos, escolham aquilo que entenderem e, por favor, acima de tudo, continuem o trabalho que foi feito até agora por AP, porque é um trabalho que diz respeito à democracia e nós todos valorizamos e agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário do Gamboa. Prosseguimos agora, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por agradecer a presença da Associação Portuguesa de Imprensa aqui presente, através de Dra. Cláudia Maia, Dr. Francisco Santos, Dr. Paulo Ribeiro, Dra. Vanessa Ribeiro, a quem dou os parabéns pela sua eleição em junho passado e a quem desejo um ótimo mandato. A intervenção da Dra. Cláudia Maia veio dar resposta praticamente às questões que nós tínhamos a colocar. De qualquer das formas, para que fique bem presente a posição do Chega, eu farei a intervenção que tinha preparado entretanto. A comunicação social é um setor de vital importância para a nossa democracia, que atravessa uma grave crise económica e financeira. Não há muito tempo o Sr. Presidente da República afirmou, e cito, onde não há comunicação social forte, não há democracia forte. Tem toda a razão. A comunicação social é, diria, como que o sistema circulatório da nossa democracia, transmitindo informação e combatendo a desinformação. Se este setor apresenta problemas graves a nível de comunicação nacional, mais graves ainda quando olhamos para a informação local, quer rádio, quer a imprensa. A queda nas receitas de publicidade, o encarecimento das matérias-primas como papel e energia, os desafios na distribuição e a migração para o meio digital estão a comprometer a estabilidade financeira do setor, o que afeta negativamente toda a sua capacidade de proporcionar uma cobertura jornalística independente e ampla. Por outro lado, as redes sociais revolucionaram a produção, distribuição e consumo de notícias. O intenso fluxo de informações nesses canais tem facilitado a propagação de fake news e desinformação, comprometendo a confiabilidade dos meios de comunicação convencionais e dos seus profissionais. E deixem-me ser bem claro, isto não é apenas um problema para os jornalistas ou para os mídia, é um problema para todos nós. Recorde-se que se assiste ao desaparecimento do jornalismo de proximidade em 25% dos municípios portugueses, número em si mesmo alarmante. Arrisco-me a afirmar que a nossa comunicação social está à beira do colapso. Assim sendo, urge ponderar que medidas concretas poderemos implementar para combater esta crise. A nossa democracia precisa de uma comunicação social forte, livre e plural. Precisa de uma comunicação social capaz de enfrentar os desafios do futuro. Mas para que esse futuro não seja cada vez mais negro, precisamos de políticas públicas eficazes e bem pensadas. A este propósito, o Chega coloca-vos um conjunto de questões que podem dar origem a medidas suscetíveis de mitigar estes problemas. Em primeiro lugar, se veriam com bons olhos o aumento da comparticipação do porte pago para as publicações periódicas, atenuando o impacto da inflação e o aumento do custo dos transportes. Acham que esta medida poderia ajudar a mitigar a desertificação da informação? Aliás, já estatisticamente uma triste realidade em 25% dos municípios portugueses, especialmente em zonas remotas, mantendo assim o preço das assinaturas acessíveis aos eleitores? Seria de considerar um apoio à distribuição de publicações periódicas em zonas remotas? O que a API pensa sobre este ponto? O que acham de se proceder à disponibilização de publicações periódicas nos espaços do Ministério da Cultura e da Educação e incluir estas publicações no Plano Nacional de Leitura, para permitir que as camadas mais jovens contactem com informação credível e de qualidade e adquiram estes hábitos de leitura? Outra medida possível seria a consagração da obrigatoriedade para ministérios e outros órgãos estatais de realizar compras antecipadas da publicidade institucional. Durante a pandemia, esta estratégia gerida pelas associações do setor provou ser eficaz e pode servir como um meio de apoiar financeiramente as empresas jornalísticas diante dos crescentes efeitos da inflação. Pensam que pode ser uma medida eficaz?
A API concorda que a criação de incentivos para a subscrição de assinaturas, especialmente em lugares públicos, como lojas do cidadão, unidades de saúde, postos de segurança sociais e tribunais, medidas ainda não adotadas consistentemente devido à ausência de estímulos concretos por parte do Estado, pode ser uma medida eficaz para combater esta crise? Pensam ser útil a consagração de uma majoração em sede IRC da publicidade efetuada por privados na imprensa, a fim de incentivar este investimento publicitário? O que pensam da possibilidade de se consagrar em letra de lei a criação de apoios específicos para a aquisição de equipamentos informáticos e apoio à contratação de colaboradores especializados na área informática e jornalística, permitindo a expansão de alguns órgãos de comunicação para concelhos já sem jornais ou rádios e facilitando a transição daqueles órgãos para o digital? Pensam ser necessária a criação de uma entidade autónoma para auxiliar o Governo na formulação, implementação e avaliação de políticas sobre a comunicação social, garantindo a liberdade de expressão e promovendo o pluralismo e a diversidade? E, finalmente, julgam necessária a criação de apoios específicos para a formação profissional dos profissionais de imprensa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Associação Portuguesa de Imprensa, os novos órgãos sociais, já há alguns meses, desejando também um bom trabalho. Gostaria de fazer algumas referências, considerando até a situação de facto no nosso país, relativamente à comunicação social. Os últimos anos tem-se registado, podemos dizer, uma evolução acelerada em termos dessa mesma situação, com alguns aspectos que de facto suscitam preocupações, as preocupações com a desinformação, as notícias falsas, que muitas vezes proliferam no nosso país, e também muitas das vezes o facto de não serem desenvolvidos instrumentos que permitam até às próprias populações poderem ter um juízo crítico sobre aquilo que estão a ter contato e relativamente a essa matéria, que permita dar instrumentos para poder fazer essa diferenciação, mas também aspectos que se prendem de facto com esta evolução e que também foi aqui colocado, da redução da edição em papel, em particular dos jornais. É de facto uma realidade que temos tido no nosso país e o caminho, ou de certa forma, o peso maior por parte da informação através do digital, podendo dizer desta forma. Mas há um conjunto de outros elementos que também nos preocupam e bastante. É porque, se isto é uma realidade, também é uma realidade que temos assistido nos últimos anos a uma concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social. Permitam-me a expressão, em meia dúzia de grupos económicos, não levando à letra o número, como é óbvio, mas concentrado num grupo restrito de grupos económicos. O que é que isso significa do ponto de vista da pluralidade, da liberdade e da independência, que são princípios basilares da nossa Constituição e que têm levado também, e estamos a falar de concentração não só de órgãos de comunicação social nacional, mas também de órgãos de comunicação social no plano regional e local. O que é que isto tem significado no aumento da exploração dos trabalhadores? E este é o segundo aspecto que gostaria também de referir e de grande preocupação, porque a evolução no que diz respeito às condições de trabalho dos trabalhadores, e não me estou a referir só aos jornalistas, mas a todos os trabalhadores nos órgãos de comunicação social, são de facto um elemento de grande preocupação. Aliás, tem-se registado inclusivamente nos últimos tempos até a intervenção por parte dos trabalhadores exatamente relativamente a estas matérias. Falamos da precariedade, falamos dos baixos salários, falamos de elevados ritmos de trabalho, e isto é naturalmente um condicionamento também daquilo que deve ser uma
uma imprensa livre e plural, como a nossa Constituição coloca, e relativamente a estas matérias também gostaria de ouvir como é que têm olhado para esta realidade no nosso país, porque nós consideramos que é de facto algo de grande preocupação e que urge combater. É importante garantir naturalmente condições de trabalho, é importante garantir salários dignos, é importante assegurar a valorização destes trabalhadores, das suas carreiras, das suas profissões. Gostaria ainda de abordar rapidamente duas outras matérias que foram também já aqui colocadas. Uma primeira sobre, e ainda recentemente questionámos o Governo relativamente a essa matéria, que se prende com o incumprimento da legislação sobre a publicidade institucional por parte de algumas entidades públicas e tem impactos sobretudo na imprensa regional e local, e depois uma outra questão também sobre as questões que se prendem com a comunicação social regional e local, que se prende de facto com a necessidade de uma intervenção. Nós valorizamos muito e consideramos que é de uma enorme importância para as comunidades e para os territórios a comunicação social de índole regional e local. Aliás, no quadro até do Orçamento de Estado temos avançado com propostas no sentido do apoio, seja através do pagamento do porte pago para a imprensa, mas também com um conjunto de outros apoios. Consideramos que, de facto, que é preciso também uma intervenção específica, considerando a realidade concreta com que os órgãos de comunicação social ao nível regional e local se confrontam. Eram este o conjunto de questões que gostaria de abordar nesta audição. Naturalmente, há aqui um conjunto de aspectos que poderíamos desenvolver e bastante face, de facto, à situação de preocupação, mas salientando e sublinhando um aspecto que já referi, que são, de facto, o que se prende com as condições de trabalho por parte dos jornalistas, por parte dos trabalhadores, os salários, a garantia da estabilidade, de combater a precariedade, porque isso é algo que é estrutural para aquilo que nós consideramos que deve ser, efetivamente, quando falamos de uma comunicação social livre e plural, estas são condições para assegurar este signo. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada, Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa, eu estou em várias reuniões em simultâneo, portanto estou a tentar mover-me o mais rápido possível. Nós já conversámos algumas vezes e sabemos que partilhamos algumas preocupações, entre elas uma maioritária que tem a ver com a importância da imprensa local e regional para a democracia, para o combate, para que as pessoas não se informem apenas pelas redes sociais. Elas têm um papel, com certeza, mas não devem ser uma primordial fonte de informação, e também para o desenvolvimento da própria participação na democracia local, que é tão importante e que tantas vezes é motivada e incentivada pelos órgãos de comunicação social local e regional, que atravessam um conjunto de problemas. Muitos deles já foram aqui identificados: falta de financiamento, concentração, precariedade, e nós temos consciência, e já falámos várias vezes sobre alguns desses problemas. Um deles tem a ver com a distribuição da publicidade institucional, a maneira como as agências determinam ou não essa distribuição. Acho que é uma matéria que temos de abordar. O Bloco de Esquerda tem feito outras propostas. Uma delas era que houvesse uma campanha mais intensiva sobre os efeitos do jogo, nomeadamente dos jogos promovidos, dos jogos sociais, cujos efeitos têm sido muito discutidos e que têm enormes riscos para a sociedade, e, portanto, que houvesse também um investimento nas campanhas de prevenção desses riscos e que esse investimento passasse por publicidade institucional na imprensa regional e local. Há depois algumas questões que nós já conhecemos e havia algumas que eu vos queria colocar. Uma é se existe algum contacto com a Associação Nacional de Municípios relativamente à possibilidade das câmaras municipais, falo nas câmaras, mas
poderiam ser outros órgãos de dimensão regional, financiarem subscrições dos respectivos órgãos, como num modelo que até já existe e que nós já propusemos, por exemplo, para as faculdades, que as faculdades pudessem oferecer aos seus alunos algumas subscrições à escolha e que o mesmo pudesse estar ao dispor, ou melhor, pudesse incluir estes órgãos de comunicação social, regional e local. Essa era uma das questões que vos queria deixar. A segunda é se têm tido contacto com a nova direção do Conselho Regulador da Comunicação Social e se daí veio alguma novidade ou alguma conclusão que nós não tínhamos conhecimento. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Dávamos agora também a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, pedir desculpa por não ter estado cá no início e por também ter que me ausentar logo de seguida, porque também estou em mais que uma comissão ao mesmo tempo, e começar por dizer que esta audiência ocorre no momento em que as condições sociolaborais dos jornalistas portugueses são bastante precárias, mais precárias do que nunca, eu diria, e isto deve-se a diversos motivos, desde logo a descapitalização das empresas jornalísticas e, por outro lado, as profundas alterações tecnológicas deste setor que têm ditado novos hábitos de consumo por parte das pessoas que veem este tipo de jornalismo. Um inquérito bastante recente às condições de vida e de trabalho dos jornalistas portugueses, que foi realizado com o contributo da Associação Portuguesa de Imprensa, revela um quadro que nós consideramos ser bastante preocupante. E diz-nos esse mesmo estudo que quase metade dos jornalistas, 48%, enfrentam elevados níveis de esgotamento e outros 18% confessam sentir exaustão emocional a níveis que podem ser considerados alarmantes. Esse mesmo inquérito especifica a existência de numerosas situações precárias de trabalho, sobrecarga laboral e até assédio laboral, incidindo estas, sobretudo, sobre mulheres que exercem a profissão. Por outro lado, também vão aumentando situações de desemprego, como aconteceu, por exemplo, com o jornal A Bola, que muito recentemente foi anunciada a extinção de largas dezenas de postos de trabalho. E entendemos que nós, enquanto deputados, não podemos ficar indiferentes às crises do jornalismo e àquelas que são as suas causas. Isto porque também estamos conscientes da importância que o jornalismo reveste no Estado de Direito Democrático, sendo um quarto pilar da democracia. Preocupa-nos também outras situações que são reveladas neste estudo, nomeadamente a multiplicação dos casos de censura e autocensura que são praticados nas redações, o bloqueio a acesso às fontes oficiais de informação e também dizer que sabemos que a Lei da Publicidade Institucional não tem vindo a ser cumprida e isto prejudica aquela que é a saúde financeira das empresas ao determinar que os órgãos sociais regionais e locais absorvam não menos 25% das campanhas publicitárias de entidades públicas. Esta lei data já de 2015 e não ignoramos, esta Assembleia não ignora que essa lei precisa de ser aperfeiçoada, desde logo por não prever qualquer sanção às entidades do Estado que incumprem as regras, lesando a imprensa regional e local, sendo que algumas nem sequer chegam a inscrever-se na plataforma da ERC, que está destinada para esse efeito. E por isso a IEL gostaria de ouvir a vossa associação relativamente a algumas questões, desde logo se, na vossa opinião, a ERC tem vindo a cumprir a missão que lhe cabe, se subscrevem a proposta da ERC sobre alterações à lei da imprensa e à lei da rádio, que mudanças urgentes, na vossa perspectiva, se impõem nestes dois diplomas, até que ponto é que os constrangimentos financeiros ameaçam a isenção, o pluralismo e a missão fiscalizadora dos órgãos de informação portugueses, como é que podemos melhorar as condições laborais dos jornalistas, se consideram urgente a revisão da Lei de Publicidade Institucional do Estado e em que medida, e como é que devem ser prevenidos os abusos das entidades públicas que não cumprem as suas obrigações definidas na lei. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sra. Deputada Joana Mortágua pede a palavra para Sr. Presidente, eu há bocadinho falei em Conselho Regulador da Comunicação Social, naturalmente referi-me à entidade, isto ter que mudar de chip entre várias comissões, às vezes dá curto-circuito. Mas nós todos entendemos o que é que se estava a referir, Sra. Deputada. Bem, nós concluímos a ronda pelos diversos grupos parlamentares. Vamos, portanto, eu sei que são muitas questões, enfim, temos 10 minutos como tempo indicativo, não somos propriamente suíços a apontar o tempo, mas queríamos devolver a palavra à Ação Portuguesa de Imprensa. Dr. Cláudio Maia tem a palavra. Na verdade, será o meu colega Paulo Ribeiro. Então, o Sr. tem a palavra. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Obrigado pela vossa paciência em nos ouvirem. Vamos então às questões concretas e sermos assertivos face às propostas de revisão da lei da imprensa e lei da rádio. Permitam-nos que são tão vastas que deixemos para uma oportunidade seguinte para que possamos apresentar um conjunto de situações específicas. Havendo, no entanto, uma ressalva que é a preocupação que teve e que ouviu também a Associação Portuguesa de Imprensa relativamente à contemplação dos digitais, dos meios de comunicação digitais, que era algo que, de facto, havia uma urgência numa clarificação, mas isso, permitam que fique para uma audição posterior. Vamos então, relativamente à lei da publicidade institucional, e foram vários os deputados que colocaram a questão, de facto a ERC tem uma postura passiva relativamente a esta matéria, uma vez que limita-se a esperar que os organismos públicos reportem na plataforma, portanto, a publicidade institucional. E falta uma posição ativa que a lei deve conferir à ERC neste sentido, tendo em conta a obrigação que as entidades públicas devem fazer para, de facto, a lei da publicidade institucional funcionar. Uma das questões que foi importante foi a aprovação aqui em sede da Assembleia da República, uma proposta nossa no sentido de que as associações possam vir a ser parte ativa na distribuição da publicidade institucional, e as 4 maiores associações do setor chegaram a esta conclusão de se unirem e de trabalharem em prol desta questão que é, de facto, essencial. E preocupa-nos um facto da ERC, ao comentar o relatório do Tribunal de Contas sobre a lei da publicidade institucional, vir referir que não é, portanto, obrigação que os organismos públicos reportem a publicidade que não seja a publicidade publicada em imprensa nos restantes órgãos de comunicação social. Ou seja, ao dizer que, publicamente, que a ERC nada tem a ver com a publicidade que o Estado faz nas redes sociais, outdoors, rede multibanco e influencers, permitam-nos que possamos dizer, é quase um convite a que os organismos públicos façam, não se chateiem com a lei da publicidade institucional, que isto é uma chatice, tem que se reportar, tem que se fazer um plano de investimento e façam noutros meios complementares, porque assim já não existe essa chatice, nem, permitam-me, a chatice é uma expressão minha, que de forma a que, portanto, o espírito que o legislador levou à criação da lei da publicidade institucional acaba por não ser eficaz. E nós consideramos que, efetivamente, a publicidade que o Estado faz na imprensa e nos órgãos de comunicação social é importante até pelo sinal que dá à sociedade. Estamos aqui a falar em termos da importância da comunicação social e da imprensa, mas depois temos de ser proativos e concretizadores nessa matéria. Uma das questões que também, e já aqui foi falado relativamente aos municípios, uma coisa importante é que, de facto, existem municípios que são sensíveis a essa matéria. Vamos voltar a tentar reunir com a Associação Nacional de Municípios Portugueses no sentido de expressarmos também esta nossa vontade, mas já existem municípios que têm a prática de adquirir assinaturas de jornais e como é o caso recente do acordo que fizemos com a Câmara Municipal de Pombal, que de facto leva assinaturas de jornais à sociedade, o que é um ótimo indicador
para esse sentido. A revisão do Código dos Contratos Públicos, se bem que não é nesta Comissão e é na Comissão Parlamentar de Economia, é importante, porque os editores das câmaras municipais vêm-se constrangidas com a limitação a 20 mil euros anuais de investimento publicitário, todo o tipo de publicidade, quer seja institucional, quer seja publicidade, digamos, de publicidade abrangente das suas iniciativas. Isto é, permita uma expressão, castrador relativamente à atividade dos órgãos de comunicação social, portanto, nestes territórios. Relativamente à revisão da lei da publicidade, dos incentivos à comunicação social, nós temos um conjunto de propostas. Uma vez a minha colega falou relativamente aos anos que passou, aos anos que já passaram, e à importância que se torna adequar a lei à atualidade. Com o crescente zero de notícias que existe em todo o território nacional, são 25%, mas a tendência é para alargar, consideramos que seria de extrema importância que a lei da publicidade institucional permitisse que os órgãos de comunicação social locais e regionais, quer rádios, quer jornais, pudessem ser incentivados a fazer a cobertura jornalística de territórios adjacentes que, neste momento, estão sem um único órgão de comunicação social. Isto porquê? Porque não existe sustentabilidade económica para que nesses territórios de baixa densidade possam existir órgãos de comunicação social locais e regionais. Uma das soluções, do nosso ponto de vista, é alavancar os órgãos que já estão ainda no terreno com enormes dificuldades para que possam, com incentivos, possam fazer essa cobertura jornalística que é vital para a cobertura desses territórios e para essas populações. Por outro lado, também a legislação que está atual não permite que, no âmbito da transição para o digital, os órgãos de comunicação social possam investir em meios complementares, como, por exemplo, a realização de podcasts, a realização de vídeos. Por exemplo, a lei dos incentivos não permite que haja uma comparticipação para a construção de um pequeno estúdio ou do equipamento que seja relacionado com a imagem, portanto, tem que haver aqui uma adequação e convenhamos que este incentivo público não cobre a totalidade dos investimentos. Este incentivo público vai até 50%, 60%, ou seja, os operadores têm que pôr o resto, não é, digamos, chave na mão, é essa. E depois há também aqui uma preocupação que leva a que muitos dos operadores não possam concorrer aos incentivos, que é a questão do rácio de solvabilidade económica de cada uma das empresas. As empresas estão descapitalizadas, as empresas têm um rácio económico de solvabilidade muito baixo, que impede que, já para não falar, das que têm capitais negativos devido à conjuntura do mercado e face à ausência de publicidade. Também era urgente que esse rácio de solvabilidade pudesse baixar para que outros operadores pudessem concorrer e pudessem beneficiar. Aqui uma palavra de apreço às comissões de coordenação e desenvolvimento regional, têm feito um trabalho louvável no sentido de, aplicando a letra da lei, estarem, de facto, muito proativos e muito sensíveis às questões da comunicação social local e regional. Penso que, relativamente aqui a um pormenor importante que poderei falar sobre os meios, sobre as condições de trabalho dos jornalistas, é uma preocupação da Associação Portuguesa de Imprensa, a razão pela qual a Associação aliou-se ao Sindicato de Jornalistas na realização deste estudo pioneiro, que é importante. E os resultados são preocupantes, mas isso é uma consequência, digamos nós, da falta financeira que existe, meios financeiros que existe no setor. Faz mais com menos, obriga-se a mais aos trabalhadores a fazerem mais com menos. Essa é uma preocupação dos editores, que muitos deles vêm-se obrigados a despedir pessoas, a não poderem atualizar os salários conforme merecem os seus colaboradores, até porque são os editores que estão lá em primeira linha a dar a cara e a trabalhar lado a lado com todos os restantes colaboradores. Daí é uma preocupação legítima da Assembleia, mas também é, da nossa parte, uma grande preocupação. Face às questões que foram colocadas, distribuição,
porto pago. Já aqui falámos no início relativamente àquilo que achávamos que seria importante haver, portanto, um outro olhar, sabendo que estamos a viver uma tempestade perfeita. A tempestade perfeita para o setor é que está a haver um abaixamento do investimento publicitário nos meios de comunicação social. Estamos a ser confrontados com o desvio para o digital. O digital ainda não compensa, do ponto de vista financeiro, as receitas que o produto impresso representa para o setor, e estamos já a ser confrontados com editores que, face a estes custos exponenciais que têm vindo a subir de ano após ano, nomeadamente ao nível do papel, ao nível das telecomunicações, ao nível que é transversal a todas as outras indústrias, há editores que já nos comunicaram que no início do próximo ano provavelmente vão fechar portas e não vão poder continuar a editar os seus meios de comunicação com óbvios prejuízos. Foi aqui falado relativamente à questão da Santa Casa da Misericórdia e da publicidade que eventualmente... A Santa Casa da Misericórdia, infelizmente, e temos tido, apesar de fazer publicidade na imprensa e na imprensa regional, a publicidade, a Santa Casa da Misericórdia não está abrangida pela Lei da Publicidade Institucional. É pena, porque, de facto, iria permitir que houvesse, do ponto de vista de distribuição, houvesse uma maior justiça neste caso. O mesmo acontece com o principal banco, que é a Caixa Geral de Depósitos, devido ao seu estatuto jurídico, não está também abrangido pela Lei da Publicidade Institucional, e achamos também que era digamos, uma medida talvez mais eficaz, ou um sinal importante, que o principal banco o Banco do Estado, que é detido pelo Estado, pudesse ter esta atenção para todo o território nacional, uma vez que está presente em todo o território nacional, que é mesmo assim, e a imprensa regional não é abrangida para o efeito. A formação profissional, talvez a minha colega possa falar. Eu penso que condições laborais, acho que já falámos genericamente. Do organismo, permitam-me só clarificar ou densificar aqui face ao organismo que temos vindo a falar, ao organismo público. Neste momento existe uma grande dificuldade das associações do setor poderem ter um interlocutor válido à administração pública. Ou seja, com a extinção do Instituto da Comunicação Social, do Gabinete dos Meios de Comunicação Social, não há um organismo público que regula o nosso setor. Ou seja, nós estamos dependentes neste caso, já não existe a Secretaria de Estado da Comunicação Social, estamos dependentes do Gabinete do Ministro da Cultura. É pouco, porque estamos dependentes de um assessor, quer dizer, não somos um parente pobre no Ministério da Cultura. Não é que queiramos ser ricos, não é nesse aspecto, mas que queremos ter um interlocutor do Estado, da administração pública, que permita que, quer dizer, não vamos estar a falar aqui de pormenores técnicos com o Ministro, porque às vezes não há necessidade nesse aspecto e as coisas arrastam-se. Uma última palavra, que, tendo em conta que os operadores da imprensa estão cada vez mais preocupados, é o trabalho do CTT. Eu penso que isto é notório, que a incapacidade dos Correios em adequar, portanto, ou fazer com que o nosso negócio possa, de facto, ser sustentável, é exatamente o contrário, não é? Portanto, não passa para a cabeça de nenhum de nós que cheguemos a uma estação da CP, uma estação de caminho de ferro, e não apareça o comboio por falta de maquinista, ou numa estação de autocarros e não apareça o autocarro por falta de motorista. O que se acontece é que não há distribuição de imprensa por falta de carteiros. E não é pelo trabalho que os carteiros têm vindo a fazer, mas não podem dar resposta às solicitações que os Correios estão contratualmente obrigados perante o Estado português, uma vez que o Estado português participa com 60% do incentivo à leitura, com 40% do incentivo à leitura. Portanto, o Estado português está a pagar um serviço e os operadores, nós estamos a pagar um serviço que não é cumprido e que está a levar a uma quebra de confiança do contrato que é estabelecido no âmbito da assinatura entre o leitor e o editor. Pensamos que tem que ser resolvida esta questão de uma vez por todas. Obrigado.
Se me permite ainda 1 ou 2 minutos. Gostava só de vos dizer que, neste momento, a Associação Portuguesa de Imprensa tem 174 associados, representa 255 publicações. 65% destes associados são regionais. Eu gostava muito de poder vir aqui para o ano dizer que este número se mantém, pelo menos que se mantém. Mas, como o Paulo acabou de dizer, nós neste momento temos contactos de associados a dizer no início do ano vamos fechar as portas. É impossível continuar assim. E para a Associação Portuguesa de Imprensa, que supostamente está ao lado dos editores, e que tem de estar ao lado dos editores, e está, é muito frustrante perceber que não há, sistematicamente, ano após ano, não há soluções para o setor, apresentadas para o setor. É muito complicado. Tentando tocar aqui nos pontos que foram levantados também e que não foram referidos pelo Paulo, sobre a lei dos direitos de autor. Sim, estamos a acompanhar muito de perto, em conjunto com a Visapress, que é a entidade que tem a gestão coletiva. Não vos posso neste momento ainda dizer muito, porque a negociação está a decorrer neste momento. E, portanto, não há muito para dizer, mas esperemos que em breve haja notícias e que eu gostaria também de dizer que há aqui um fogo, há aqui um balão de oxigénio para os editores na parte do digital. Veremos o que resulta daqui. Sobre o plano de ação para a transição digital de que falou e sobre os projetos do Media Lab e inteligência artificial. Eu tenho a certeza que, tal como eu, já muita gente ouviu aqui dizer que agora com a inteligência artificial os jornalistas vão desaparecer. Ora bem, é um disparate, não é? Toda a gente sabe que é um disparate. Agora, não substitui quem tem capacidade de fazer contraditório, quem tem de avaliar as fontes, quem tem de verificar factos. Agora, é preciso ter em conta, de facto, que a inteligência artificial pode ser uma ajuda para os jornalistas e é aqui também que a Associação está, e isto ligando com o Plano de Ação para a Transição Digital, o que a Associação neste momento está a fazer, e através de um consórcio que tem com a Universidade de Aveiro e com o Parque de Ciência e Inovação de Aveiro, que é o Aveiro Media Competence Center, é procurar encontrar soluções para jornalistas, para os editores, nomeadamente através da formação. Temos parcerias com várias entidades, incluindo com a Google e com outras entidades tecnológicas, para poder dar esta formação. Muita desta formação é gratuita ao setor e aos jornalistas, incluindo formação sobre a aplicação da inteligência artificial, meios para o fazer. O passo outra coisa que este consórcio está a fazer, e que, neste sentido da transição digital, é reunir numa área única todo o tipo de financiamentos que existem para o setor, seja das tecnológicas, seja da União Europeia, o que for. E, portanto, é um primeiro passo também, dar-lhes conhecimento do que existe, porque a informação está desagregada. Eu termino muito rapidamente, peço desculpa, mas falta o passo a seguir, que é ajudá-los a fazer estas candidaturas e a proporem projetos para financiarem a sua atividade e a sua transição tecnológica. Como podem imaginar, se é relativamente simples, e não será simples, para um nacional, para um regional é impossível. E é impossível porquê? Até porque muitos destes financiamentos implicam a criação de consórcios internacionais. E, portanto, um regional, se não for através, por exemplo, da sua Associação Portuguesa de Imprensa, não tem capacidade de o fazer, não tem sequer meios para o fazer. Quando temos regionais com, não estou a falar de todos, mas com 2, 3 pessoas, 2, 3 jornalistas, se um está ocupado a fazer um projeto, não é? Porque eles não têm dinheiro para pagar alguém que faça o projeto, acaba-se a possibilidade de se financiarem. Obrigada. E acho que toquei os pontos todos. Dizer-vos também só que eu sou jornalista de formação. Eu, desde sempre que soube que a profissão de jornalista é muito estressante. Agora, de facto, isto está a atingir proporções preocupantes e que decorrem da situação que se vive no setor. Os editores gostariam mesmo de fazer mais, também pelos seus profissionais, e não conseguem. Um último ponto sobre o Dia Nacional da Imprensa.
a Associação Portuguesa de Imprensa vai comemorar o Dia Nacional no dia 7 de dezembro, na Covilhã. É simbólico também, não é nos grandes centros e, portanto, gostaríamos muito que nos acompanhassem também neste evento. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pelo depoimento que aqui trouxeram, como de certo perceberam também pelas intervenções de todos os grupos parlamentares. Este é um tema que nos preocupa e por isso também recentemente foi criado no âmbito desta comissão um grupo de trabalho dedicado à comunicação social, que irá, após o orçamento entrar em funcionamento pleno, e portanto estou absolutamente convencido que vamos ter outras oportunidades para debater estas mesmas questões. Reforço o pedido inicial, por favor, enviem-nos o seu depoimento inicial. Agradeço muito à doutora Cláudia Maia, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa, e também ao Paulo Ribeiro, a presença aqui, e damos por encerrado esta primeira parte da nossa reunião com um intervalo, uma pausa, não é intervalo, é uma pausa de 3 minutos.